nossa primeira aula online, nesse momento crítico que a gente está vivendo de pandemia do Covid-19, que realmente foi necessário esse isolamento, pelo menos por 14 dias, para a gente ver a amplitude que esse vírus vai tomar em nosso país, né, inclusive. E eu peço encarecidamente que realmente todos cumpram essa época de isolamento. Eu espero que todos vocês estejam bem, que seus familiares também. E aí o assunto da nossa aula de hoje é mecanismos microbianos de patogenicidade. É um assunto bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. E aí eu começo a aula perguntando para vocês, né? Que os micro-organismos inseridos em biofilmes são mais patogênicos do que os micro-organismos que vivem livres em suspensões planctônicas. Vocês já sabem disso, que a gente já comentou em outra aula a respeito disso. Então, por que isso acontece? Quais mecanismos de patogenicidade presentes no biofilme? Então, a gente começa a aula perguntando para vocês: qual a diferença entre patogenicidade e virulência? É a mesma coisa? Não, né? Então, qual seria a diferença? Quando a gente fala em patogenicidade, a gente quer se relacionar com a capacidade que aquele micro-organismo tem de causar doenças. E quando a gente fala em virulência, a gente quer falar sobre o grau ou a extensão dessa patogenicidade. E quando é que isso ocorre? Será que isso ocorre sempre? Não, né? Vocês acham que os micro-organismos, eles têm intenção de causar a doença? Não. Os micro-organismos, gente, na verdade, eles querem se alimentar e se defender, tá? Entretanto, isso vai influenciar tanto o comportamento do micro-organismo, como ele vai influenciar diretamente na resposta do hospedeiro. Então, vamos dar um exemplo. O Vibrio cholerae, que é o que induz a cólera, a doença chamada cólera, tá? Ele causa uma diarreia muito rápida que vai colocar em risco a vida do hospedeiro, em consequência da perda de fluidos e sais. Entretanto, o hospedeiro, com essa diarreia, ele vai criar também uma forma de transmissão de um hospedeiro a outro através da contaminação de fonte de água, solo e etc. Tá? Então, na verdade, os micro-organismos, eles não têm essa intenção de causar a doença, ok? Então, como é que esses micro-organismos infectam o hospedeiro? A primeira coisa é esse micro-organismo ter acesso ao hospedeiro. Ele ter a capacidade de aderência aos tecidos, penetração nos tecidos e evitando, assim, as defesas desse hospedeiro. Quais propriedades contribuem para a patogenicidade e a virulência microbiana? Dentre esse processo de patogenicidade, a gente vai ter as portas de entrada desses micro-organismos. Então, a porta de entrada, que pode ser o trato respiratório, as mucosas, né, do trato respiratório, do trato geniturinário, a mucosa ocular, via parenteral, tá? Entretanto, alguns micro-organismos conseguem causar doenças sem penetrar no organismo, como é o exemplo da cárie e das espinhas, por exemplo, tá? Então, as bactérias e vírus, muitas delas penetram no corpo através das membranas mucosas. Com isso, é muito fácil a gente adquirir determinados tipos de doenças
exatamente pela falta de higiene. Vocês estão vendo aí o que a gente está passando com o Covid-19, que uma das formas de prevenção é lavar exaustivamente as mãos, não tocar nos olhos, ter a etiqueta respiratória, de não, quando tossir, não cobrir as narinas com a mão e sim com o antebraço, tá? Então, muitas dessas bactérias e vírus penetram no hospedeiro, no organismo, através do trato respiratório e do trato TGI, né? Do trato gastrointestinal. No trato respiratório, a gente está sujeito a pegar desde um resfriado comum, como infecções como H1N1, Covid-19 ou até uma pneumonia. Já no trato gastrointestinal, a maioria desses micro-organismos, eles são inativados pelo ácido do estômago. Entretanto, os micro-organismos que conseguem passar por esse ácido de enzimas que tem no estômago, através, que a gente pega esses micro-organismos através da água, alimento ou deles contaminados, podendo causar algumas doenças já conhecidas de vocês, como hepatite A, amebíase, giardíase e outras parasitoses que já foram bem discutidas com vocês na primeira etapa, tá? E a maioria desses patógenos, eles são eliminados pelas fezes, tá? Geralmente, os patógenos, eles são eliminados pelas mesmas vias onde eles foram inoculados, no caso, tá? Inseridos. Outro trato, outras mucosas que a gente pode comentar, seria o trato geniturinário, que está associado a doenças como HIV, herpes, sífilis e muitas outras, tá? Então, a pele, ela é considerada o maior órgão do corpo humano e ela funciona como uma barreira defensiva contra doenças, tá? Entretanto, alguns micro-organismos conseguem penetrar na pele íntegra, Como vocês já viram, também lá na parasitologia, o caso das larvas do ancilostomídeo, do ancilóstomo, que seria a larva filariode que consegue penetrar na pele intacta, tá? Outros micro-organismos conseguem penetrar através de folículos pilosos que foram, porventura, arrancados, os ductos sudoríparos, e ainda os fungos que conseguem colonizar a pele íntegra, tá? Entretanto, quando essas barreiras elas são penetradas ou danificadas, seja através de um corte, seja através da via parenteral, seja por uma mordida de cachorro, ou ainda uma perfuração pelos mosquitos, pelos agentes transmissores, que também vocês estudaram exaustivamente dentro da parasitologia, como a Aedes, o barbeiro, os flebotomíneos e etc. Então, quando os micro-organismos entram por essas portas de entrada, nós ficamos doentes? Não obrigatoriamente, Vai depender da sua imunidade, de outros fatores, da capacidade do organismo de impedir que esses micro-organismos se multipliquem dentro do seu organismo e, principalmente, vai depender da porta de entrada por onde esse micro-organismo entrou. Essa porta de entrada faz diferença na patogenicidade e virulência do micro-organismo? Sim, porque a porta de entrada preferencial dos micro-organismos, ela funciona como um pré-requisito para causar a doença, tá?
Então, um exemplozinho seria que o Streptococcus, que causa a pneumonia, ele só vai causar a pneumonia quando eles são inalados. Se eles forem engolidos, então, se eles forem entrar em contato com o hospedeiro pela via do trato gastrointestinal, eles não vão produzir sintomas da doença ou nenhum sinal. Então, a ocorrência da doença ela vai depender de alguns fatores, principalmente a porta de entrada tem que ser a preferencial daquele micro-organismo, o número de micro-organismo invasor, porque muitas vezes um micro-organismo não é capaz de causar uma doença. Entretanto, muitos micro-organismos, dependendo da porta preferencial, que se eles utilizaram a porta preferencial para aquele hospedeiro, sim, eles podem causar doença. E outra coisa é a capacidade de aderência desse micro-organismo, tá? Então, isso é que vai determinar, esses fatores é que vai determinar a patogênese microbiana. Se o indivíduo vai continuar são, sem desenvolver a doença, ou se ele vai desenvolver a doença. Então, em relação à patogênese microbiana, então, o hospedeiro, né? Ele tem que estar exposto a patógenos, tá? Esses patógenos têm que ter a capacidade de se aderir à pele ou mucosas, invadir através do epitélio e causar infecção através do crescimento e produção de fatores de virulência e toxinas. Com isso, a gente tem que avaliar duas coisas: a toxicidade desse micro-organismo, que são os efeitos da toxina que esses micro-organismos, porventura, produzem ou liberam. Se essa toxina vai atuar em locais onde ele penetrou ou locais sistêmicos, e a capacidade do micro-organismo de invasividade, que é exatamente o crescimento adicional no sítio original e em sítios distantes. Com isso, né, recontaminando aquele indivíduo, tá? E aí, esses dois fatores, toxicidade e invasividade, vão ser determinantes para o dano tecidual que esse micro-organismo vai causar ou ainda mesmo a doença. Os danos aos tecidos, eles podem ser de duas maneiras. O dano direto ou através dos subprodutos bacterianos, tá? E qual a diferença entre DI50 e DL50? O que é isso? Né? Então, a gente entende por DI50 que é exatamente a expressão, né, da virulência de um micro-organismo, tá? Então, DI50 é a dose infectante para 50% de uma amostra da população. Ele compara a virulência relativa sobre condições experimentais. Então, a gente vai dar um exemplo. Por exemplo, bacilo anthracis, que causa a doença chamada antraz cutâneo, tá? Ele tem 3 vias de acesso, 3 portas de entrada no hospedeiro. Ele pode entrar pela pele, através da inalação ou ainda pelo trato gastrointestinal. E aí a gente sabe que a dose infectante, a DI50, do bacilo anthracis, quando ele penetra pela pele, é de 10 a 50 esporos. Entretanto, a dose infectante quando ele penetra no organismo através da inalação, varia de 10.000 a 50.000 endosporos. E quando ele penetra pelo trato gastrointestinal, a dose infectante desse micro-organismo é de 250.000 a 1 milhão de esporos. E aí eu pergunto a vocês, qual a DI50, baseado na DI50
ADL50 desse micro-organismo, Bacillus anthracis, qual ele vai causar a doença, qual é a via preferencial desse micro-organismo, tá? Então, a via preferencial, no caso, vai ser aquela onde a dose infectante, a DI50, for a menor quantidade de micro-organismo que é capaz de causar a doença. Então, nesse caso, seria através da pele, que é exatamente que ele, nessa variação aí de DI50, de 10 a 50 endosporos, ele é capaz de causar o antraz cutâneo, certo? E já a DL50, toda vida que a gente fala em DL50, a gente está se relacionando à dose letal para 50% de uma amostra da população. A gente geralmente correlaciona a DL50 à potência de uma toxina, por exemplo. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de toxina, no caso aqui a botulínica, a xigla e a enterotoxina estafilocócica, onde a DL50 dessa toxina aqui, a botulínica, é em torno de 0,03 nanogramas por quilo, a da xigla é em torno de 250 nanogramas por quilo, e o da estafilocócica é em torno de 1.350 nanogramas por quilo. Então, o que é que isso significa? Se eu perguntar para vocês, qual dessas 3 toxinas possui uma dose DL letal 50, né? No caso, a DL50 é mais perigosa? Qual é o que é capaz de produzir a doença com a menor quantidade de toxina? Então, vocês, claro que vão me responder que seria a toxina botulínica, tá? Essa toxina botulínica é um dos grandes problemas das indústrias alimentícias, né? Daqueles alimentos que são enlatados, às vezes podem conter essa toxina, causar algumas infecções alimentares, tá? Que pode levar o indivíduo a óbito, tá? Então, outro fator que é muito importante para definir a patogênese do micro-organismo seria a aderência, a capacidade de aderência desse micro-organismo. Vocês sabem que os micro-organismos, eles possuem ao redor da cápsula ou da membrana externa dele, eles possuem as adesinas, que servem, são agentes ligantes aos receptores dos hospedeiros, tá? Essas adesinas, né, que a gente já viu, elas são bem comuns em alguns micro-organismos, são capazes de produzir alguns tipos de adesinas, como algumas enzimas que facilitam a adesão, como algumas fímbrias, pílis, eles vão facilitar essa adesão desses micro-organismos. E os receptores, como a gente já comentou, que existe inclusive na placa, no biofilme dentário, né, na placa dentária, que seria glicoproteínas, lipoproteínas, tá? Alguns também tipos de enzimas podem servir como receptor dessas adesinas, facilitando assim a adesão irreversível desses patógenos ao hospedeiro, tá? Então, no biofilme dental, que a gente já comentou alguma coisa com vocês, né? Por exemplo, vocês sabem que o S-mutans, ele é capaz, né? Ele possui aquele glicocálice, que é exatamente, né, na superfície dele, e esse glicocálice, ele vai melhorar a adesão desse micro-organismo dentro da superfície dentária, tá? Dentro do biofilme.
O Actinomyces também possui a destrana, que é um tipo de enzima, tá? Com isso, vai facilitar a adesão no biofilme, tá? Então, a aderência, né, ao biofilme dental, vocês sabem que os biofilmes, eles são responsáveis por 65% das infecções bacterianas em seres humanos, não só o biofilme dental, mas o biofilme que ocorre, por exemplo, o paciente está hospitalizado, está com um catéter, está com uma sonda, tá? Então, isso daí, essa superfície que está ali no meio orgânico, onde existem secreções, tá? São propícios a formarem biofilmes e esses biofilmes realmente estão associados a um número muito grande de infecções bacterianas em seres humanos. Por quê? Porque quando as bactérias elas estão agrupadas em biofilme, elas são mais resistentes a desinfectantes, como também aos antibióticos. Por isso que a gente não pode combater a cárie com antibióticos, tá? Porque vocês sabem que existe a história da resistência bacteriana, tá? Então, dentre os mecanismos de patogenicidade do biofilme, que foi aquela primeira perguntinha que a gente fez, estão, né? Capacidade de adesão, agregação de bactérias, porque eles vão estar acumulados, né, em biofilme, vão estar agregados em biofilme. O quorum senso. Quorum senso, gente, nada mais é do que uma comunicação entre as bactérias, tá? A atividade enzimática, alguns micro-organismos, como a gente viu, têm a capacidade de produzir alguns tipos de enzimas que facilitam, né, a adesão, a formar aquela matriz, né, dentro do biofilme. Serve como barreira física, quanto mais espesso esse biofilme vai ficando, né, é mais difícil, dificulta a ação de antibióticos ou biocidas na parte interna desse biofilme. E ele serve também como fonte de nutrientes, que vocês vão ver mais na frente um pouquinho, que existe uma cadeia alimentar. Alguns micro-organismos, eles vão se alimentando de produtos excretados por outros micro-organismos, tá? Então, com isso, como é que ocorre a invasão desses micro-organismos, né, dos patógenos bacterianos? Quando é que a gente sabe que esses patógenos ultrapassaram as defesas do hospedeiro? Existem alguns fatores que vão contribuir para isso, tá? Dentre os fatores estão os micro-organismos que possuem cápsula, parede celular, têm a capacidade de produzir alguns tipos de enzima, vão facilitar, né? Vão driblar, vai ser mais fácil driblar as defesas do hospedeiro e vão facilitar, torná-los mais resistentes às defesas do hospedeiro e vão conseguir penetrar mais facilmente dentro do hospedeiro, tá? Então, dentre esses fatores está a cápsula. Os micro-organismos que possuem cápsula, eles vão impedir a fagocitose do hospedeiro, tá? Exemplificando o Streptococcus pneumonia, né, que possuem cápsula, a Haemophilus influenza, que produz a pneumonia e meningite, também tem cápsula. Então, por isso que esse tipo de micro-organismos são mais difíceis de serem combatidos. Outro fator importante é micro-organismos que possuem parede celular, tá? Na parede celular, como vocês sabem, podem ter, dentre outras coisas, como os fímbrias, pílis, podem ter proteínas, alguns tipos de proteínas M, lipídio seroso, que essas substâncias eles vão impedir, né, a fagocitose, são mais resistentes ao calor e à acidez, então eles conseguem driblar as defesas do hospedeiro. O lipídio seroso impede a digestão após a fagocitose, tá? Então, com isso, deixa esses micro-organismos que possuem esse tipo de substâncias mais resistentes.
Outra forma de ultrapassar essas defesas de hospedeiro seria a produção de alguns tipos de enzima, tipo a colagenase, que fazem a conversão de fibrogênio em fibrina, né, promovendo a formação do coágulo. Com isso, o coágulo isola e protege contra a fagocitose de outras defesas, tá? Um exemplo de um micro-organismo que tem colagenase seria o Staphylococcus, por exemplo, tá? Então, aqui, o patógeno penetra no indivíduo, né, através do epitélio, eles produzem a colagenase, isolam esses micro-organismos, tá? E quando depois eles estão isolados, eles produzem a streptokinase, que vão liberar esses micro-organismos, fazendo com que dissolva o colágeno que estava isolando eles dentro do hospedeiro e liberando assim as bactérias para dentro da corrente sanguínea. Outro tipo de enzima seria as sinases e a hialuronidase. As sinases, elas degradam fibrina, que está presente no epitélio, digerem coágulo que isola a infecção, e a hialuronidase hidrolisa o ácido hialurônico de tecidos conectivos, necrose de ferimentos infectados e assim promovem a dispersão de micro-organismos. Exemplo de micro-organismos que possuem esses tipos de enzimas seria o Streptococcus, por exemplo, tá? Então, o patógeno aderiu à superfície do hospedeiro, produziu a hialuronidase, ela fez com que esses patógenos conseguissem penetrar no epitélio, tá? E aí, assim, esses patógenos conseguem invadir os tecidos mais profundos. Outra enzima seria a colagenase, proteases IgA. A colagenase, né, ela vai, como a gente já comentou, né, ela degrada o colágeno de tecidos conectivos, facilita a disseminação de gangrena ganosa. As proteases IgA destroem anticorpos IgA, que porventura o hospedeiro tenha, facilitando assim a aderência dos patógenos às superfícies mucosas, tá? Outra forma de ultrapassar a defesa do hospedeiro seria através da variação antigênica, que é o que ocorre com a influenza vírus, que é o que ocorre, né? Possivelmente vai ocorrer com o Covid-19, é o que ocorre com alguns tipos de protozoários, por isso que as infecções por protozoários, muitas vezes, elas são crônicas, tá? Porque exatamente os micro-organismos, eles conseguem driblar as defesas do hospedeiro e conseguem ficar ali quietinhos, sem serem fagocitados, tá? Então, esse tipo de patógeno, eles conseguem alterar os antígenos de superfície e conseguem não ser reconhecido pelo anticorpo do hospedeiro, tá? Então, e aí, beleza, esses patógenos penetraram, estão conseguindo se multiplicar dentro do organismo do hospedeiro. E como é que eles fazem para danificar essas células do hospedeiro? Existem inúmeros, né, métodos para que eles fazem isso. Dentre esses métodos está a utilização dos nutrientes do hospedeiro. Por exemplo, os siderófilos. Muitas bactérias conseguem produzir essas substâncias, que são os siderófilos, que eles conseguem captar o ferro do hospedeiro. E o ferro, gente, é primordial para que uma bactéria consiga se desenvolver. Eles conseguem causar um dano direto à região de invasão ou através das toxinas, que se disseminam através do sangue e linfa, danificando sítios distantes do local inicial da infecção, ou ainda induzindo reações de hipersensibilidade, tá? Então, a bactéria, para que ela consiga se desenvolver, ela precisa de ferro. Então, elas produzem esses sideróferos, tá? Que é um tipo de proteína. E aí, onde é que a gente encontra ferro no hospedeiro, tá? Geralmente o ferro ele está ligado a proteínas tipo lactoferrina, hemoglobina do sangue, tá? E algumas bactérias produzem toxinas quando os níveis de ferro estão baixos, tá?
E aí essas toxinas vão matar as células do hospedeiro, liberando assim o ferro e tornando disponível para a bactéria, tá? Então, quando eles liberam o ferro, esse ferro vai se ligar, né, no sítio de ligação da bactéria, fazendo com que ele entre dentro da bactéria, permitindo assim o desenvolvimento desse micro-organismo, tá? Outra forma de danificar as células do hospedeiro é através da toxigenicidade, né? Alguns micro-organismos têm capacidade de produzir toxina. Geralmente os micro-organismos gram-positivos, eles têm essa capacidade. E aí a gente vai ter as exotoxinas e endotoxinas, tá? Então, de forma geral, as toxinas podem causar distúrbios cardiovasculares, diarreia, choque, febre, ok? Então, aqui está a estrutura de uma bactéria gram-positiva e aqui de uma gram-negativa. Por que a gente sabe que é uma gram-positiva ou uma gram-negativa? Porque a gente sabe que a gram-positiva, ela vai ter várias camadas de peptídeo glicano, tá? A parede celular dela é composta por várias camadas de peptídeo glicano. Já na gram-negativa, é uma única camada. E vocês lembram que a gente comentou com vocês que na camada de peptídeo glicano da bactéria gram-negativo existia uma endotoxina que a gente comentou, que era exatamente o lipídio A. Vocês lembram? Que até eu comentei, esse lipídio A, quando a bactéria morre, ele vai liberar esse lipídio A, que vai causar alguns sintomas no paciente. Então, bactérias gram-positivas geralmente produzem toxinas no seu interior e liberam essas toxinas para a circulação do hospedeiro, tá? E aí elas agem destruindo parte das células ou inibindo certas funções. Já as endotoxinas que estão na parede das bactérias gram-negativas, elas fazem parte da membrana externa da parede das gram-negativas e elas são liberadas quando as bactérias morrem. E para vocês verem a gravidade de quando uma bactéria produz uma toxina, 1 miligrama da exotoxina botulínica, como vocês viram que elas realmente são bem letais, elas são capazes de matar 1 milhão de cobaias, tá? Então, aqui um exemplo da toxina botulínica, onde numa célula normal é produzida acetilcolina, tá? Que é o Azinho, induz, e essa acetilcolina vai induzir a contração das fibras musculares, tá? Principalmente também falando da contração dos músculos da respiração, tá? Entretanto, numa situação onde o hospedeiro está com botulismo, a toxina botulínica, ela vai bloquear a liberação da acetilcolina, inibindo assim a contração, e essa toxina vai se ligar nas fibras musculares, tá? Ou ela vai se ligar no sistema nervoso central, impedindo assim a contração das fibras musculares. Por isso que o paciente pode vir a óbito, porque ele pode não conseguir respirar, fazer a contração da respiração, tá? Então, o paciente ele pode ter fraqueza, tontura, parada respiratória, dificuldade de visão, tá? Já as endotoxinas associadas, no caso ao lipídio A, são capazes de provocar calafrios, fraqueza, choque ou febre, tá? E o exemplo, quando uma bactéria gram-negativa é fagocitada por um macrófago, tá? E ele libera essa endotoxina vai estimular a produção de citocinas, que vai caindo na circulação, vai lá na região do hipotálamo e vai gerar a febre, tá? Que é um dos sintomas que essa endotoxina consegue gerar, tá? E aí, ainda como os micro-organismos, né, danificam as células do hospedeiro,
também podem danificar através dos plasmídios, lisogenia e patogenicidade. Por quê? Vocês sabem que os plasmídios, também a gente já comentou com vocês, né, que os plasmídios, eles é como se fosse um núcleo, né, pedaços de núcleo solto no citoplasma. E que esses plasmídios geralmente estão associados à resistência bacteriana, a neurotoxina tetânica, a neurotoxina estafilococcus e a dextrana sacarase, que é uma enzima produzida pelo S. mutans que pode levar a cárie. Tá? No processo de lisogenia, eles estão associados aos bacteriófagos, tá? Que nada mais são quando um vírus penetra numa célula, tá? Numa bactéria. Esses vírus, eles vão se incorporar no DNA do cromossomo bacteriano e vão formar o que a gente chama de prófago, tá? Isso aqui é um prófago, tá? Quando eles conseguem se incorporar a esse DNA. E esse prófago vai ficar lá em estado latente, não vai causar a lise da bactéria, mas vai causar, né, a resistência. Então, essa bactéria, ela passa a ser imune, né? Por exemplo, aqui seria uma célula receptora negativa para a galactose, e aí, quando esse prófago, né, se forma, ela vai ser recombinante positiva para a galactose, tá? Então, só dando uma revisada, tá? Então, as portas de entrada, elas são muitas no hospedeiro, geralmente através das membranas mucosas, seja pelo trato respiratório, gastrointestinal, trato geniturinário, conjuntiva, pele ou ainda pela via parenteral. Então, dependendo da quantidade de micro-organismo invasor e da capacidade dele de aderência, eles vão conseguir penetrar ou se evadir das defesas do hospedeiro, né? Porque existem alguns fatores que esses micro-organismos possuem, como cápsulas, componentes da parede celular, enzimas, variação, capacidade, né, de variação antigênica em vacinas ou crescimento intracelular, causando assim danos às células do hospedeiro, através, né, dos sideróferos, produção de sideróferos, causando dano direto através de toxinas, endotoxinas ou exotoxinas, conversão lisogênica ou ainda efeitos citopáticos. E as portas da saída geralmente são as mesmas utilizadas como as portas de entrada para um determinado micróbio, tá? Como a gente já viu. Então, voltando àquela perguntazinha inicial sobre o biofilme, quais os mecanismos de patogenicidade do biofilme? Por que ele é mais patogênico, né? Vocês sabem que quando os micro-organismos estão agregados em biofilme, eles se tornam mais resistentes. E quais mecanismos de patogenicidade desse biofilme? Que é exatamente a capacidade de aderência, agregação de bactérias, fluorescência, atividade enzimática, barreira física, serve de fonte de nutrientes, tá? Então, na prova, gente, como é que eu vou colocar? Eu posso colocar um casinho clínico, por exemplo, sobre uma giardíase, que vocês já estão bem dominados, né, sobre esse assunto. E aí eu posso perguntar qual a porta de entrada desse patógeno, por exemplo, trato gastrointestinal, qual a porta de saída desse patógeno, como é que esse patógeno driblou as defesas do hospedeiro através da variação antigênica, né? Outra coisa que eu posso perguntar, quais os fatores que esse patógeno utilizou para causar danos àquele hospedeiro. Aí pode ser um dano direto, por exemplo, lá da giardíase e da amebíase, que eles se grudam na parede intestinal, impedindo a absorção de nutrientes, ou ainda que eles causam necrose, né, ali do intestino, então causando dano direto, por exemplo, ou então, se for outro tipo de doença, podem causar danos
através da produção de endotoxinas, de exotoxinas e assim por diante, tá? Por diante. Então, gente, eu queria só finalizar a aula, dizer que eu vou estar disponível aqui no chat, né? Para responder as perguntas de vocês, alguma dúvida que porventura surgir no horário da nossa aula. E aí, realmente, só enfatizar o isolamento por 14 dias, né? Lembrar que alguns dos sintomas básicos do Covid-19, né? É febre acima de 37,8 graus, mas essa febre não obrigatoriamente ela vai estar presente. Só é para ir para o hospital quem tiver problemas respiratórios, dificuldade de respirar, tá? Para não sobrecarregar, né? O sistema hospitalar de maneira geral, tá? Alguns outros sintomas que você pode estar com o Covid-19 seria dificuldade de respirar, produção de escarro, congestão nasal, conjuntival, dificuldade de deglutir, dor de garganta, coriza, tá? E enfatizando aqui para vocês as formas de transmissão, tá? Desse Covid-19, que seria através do contato direto com pessoas, através do aperto de mão, abraços, né? Evitar isso daí nesse momento. Se você teve contato frente a frente com alguma pessoa, né, com uma distância inferior a 2 metros, por mais ou menos 15 minutos, teve em ambiente fechado, tá? Então, tudo isso, profissionais de saúde, né, que às vezes a gente, né, o Ministério da Saúde, os conselhos, realmente pediu para os dentistas pararem de atender por conta dos aerossóis, né, que a gente produz através do uso do alta rotação, tá? Mas, infelizmente, em algumas situações de emergência, a gente vai precisar atender e aí usar, né, aquela máscara N95, que é a mais recomendada, entretanto, não há mais para vender no mercado. Já procurei, inclusive, não tem. Pessoas que não precisam utilizar essa máscara estão utilizando e enfatizando que só precisa usar máscara quem está doente, tá? Ou cuidando de alguém doente. E evitar realmente, ou que viajou nos últimos 15 dias, que precisou entrar no avião, tá? Então, a gente enfatizar isso daí, tá? A gente pode até perguntar alguma coisinha sobre esse Covid-19 na prova, tá? Qual é a principal forma, a porta de entrada preferencial dele, que seria a via respiratória, qual é a porta de saída dele, também é pela essa mesma via, tá? E quais são os sintomas, né? Como é que eles danificam os tecidos do hospedeiro, né? Então, geralmente eles causam, né, comprometimento respiratório, tá? Então, eles se disseminam pela corrente sanguínea, tá? Então, enfim, estudem. Se Deus quiser, a gente vai conseguir passar dessa pandemia aí, todo mundo vai sair bem. E que a gente vai se reencontrar de novo, que eu já tô com saudades. Um cheiro, beijo.